Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Maravilhoso estar aqui novamente para deixar registrado no canal mais uma palavra pela iluminação dada pelo Espírito, pelo discernimento dado pelo Espírito, amém? Então que todos vocês possam alegrar no que vai ser dito aqui e entendo que assim como todos os assuntos colocados no canal, também tem uma importância muito grande. Então vocês assistem até o final, tá? E que o Senhor nos dê o discernimento, continue nos dando discernimento. Vou falar sobre o engano dos últimos tempos. E se for colocar no papel, a disputa é grande, porque engano é o que não falta, né? No que diz respeito, o atrapalho para que as pessoas continuem no caminho da fé, pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Eu dou graças ao Criador, porque a palavra dele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E o que não falta são meios, porque existem pessoas que não têm leitura, têm dificuldades, mas hoje em dia pode-se ter acesso à Bíblia por áudio, narrada. O que não falta são meios, graças ao Criador. E nisso vai sendo construída uma fé, a confiança no Criador. Ele age na vida de todos, ele trabalha nas dificuldades. O que precisa é temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E chegaremos à conclusão de que obtemos a sabedoria no Senhor, uma sabedoria que não é atribuída a homens, exclusivamente ao Criador. Por isso que ele fala, se alguém tem falta de sabedoria, que peça, e eu o darei de graça. Mas peça sem duvidar, porque quem duvida não recebe nada do Senhor. Ou seja, só precisamos temer, confiar nele, pedir sabedoria. Então ele trabalha nas dificuldades. Por que eu estou iniciando assim? Porque o engano, eu vou ler 2 versículos para dar início, aqui em Mateus capítulo 24. Vou ler 4 versículos, estão bem alinhados. A partir do versos 22 até o 25 diz: Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Então, esses versículos, eles nos revelam muito, e pela inspiração, pelo agir do Espírito, gente, puramente. Porque a gente vai lendo a palavra do Senhor, vai estudando, vai ouvindo outros que também se dedicam e que estão nesse mesmo grupo de eleitos. E cada vez mais a gente vai percebendo que é pela revelação, é por essa sabedoria que vem do Criador, né? Por quê? A mensagem aqui, ela está nos revelando muitíssimas coisas. Se aqueles dias não forem abreviados, ninguém sobreviveria. Por quê? E aí devemos, quando estamos estudando a palavra do Senhor, as profecias, a gente dá de encontro, aqui mesmo em Mateus 24, vai falar, o Salvador fala de guerras, de rumores de guerras, fala do sacrilégio terrível
do qual falou o profeta Daniel. Aí vai alinhar a carta de Daniel, porque está muito alinhado, está muito junto a questão profética. Vai falar de uma profanação. Então, tem vários tópicos que devemos analisar. Primeiro deles, a questão do curso do mundo, no que se refere à ganância, às guerras, às lutas, armadas ou não, e uma divergência que traz uma consequência, principalmente no tempo no qual nós vivemos, onde uma nação ela não pode viver 100% fechada dentro do seu próprio regimento, dentro da sua própria cultura. Não, hoje em dia isso é impossível. Existe alguns ainda com certos controles, sim, mas é impossível esse regimento fechado 100%. Não tem como. Então, levar essa destruição para o lado de um Armagedon, que é o que as pessoas muito falam, eu tenho orado ao Senhor e pedido, eu entendo que não é por aí. Não será confrontos de nação, de nações, não será por guerra, não será por um Armagedon que os tempos serão abreviados. Hoje eu entendo que não. Pode ser um dos motivos, pode ser uma das razões da necessidade de abreviar o tempo, mas não é a única. Não devemos focar só para essa questão das guerras, ok? E aí ele segue falando da necessidade da abreviação, né? E por causa do quê? Por causa dos eleitos. Os eleitos, eles estão armazenados ou estão caminhando para estarem ainda mais firmados no conhecimento da palavra do Senhor. Conhecendo a palavra do Senhor, tememos, confiamos, conhecemos o Evangelho, cremos no que foi feito por nós, estamos já com o coração cheio de esperança, confiando que todo o propósito do Senhor, e por entender de modo espiritual, que diz o Evangelho, já estamos aguardando o Filho, aguardando que Ele sim tomará as nações que estão entregues aos homens, colocará ordem e retirará o seu povo, reunirá o seu povo para que um novo tempo seja iniciado. Essa é a nossa fé. A Bíblia ela vai focar muito para essa questão do aguardo, da esperança. Logo, então, entendemos que não precisamos temer uma destruição de toda a humanidade. E a abreviação, ela também se dá não só por causa do curso de como anda a questão das nações, por conta da palavra do Senhor de zelar pela vida dos seus eleitos. Mas existe um outro perigo gravíssimo, que como diz a palavra, voltem ao primeiro amor. É a perca do primeiro amor, porque muitas pessoas tiveram acesso, contato à palavra do Senhor e não pode. Aqui fala, se possível, enganaria até os eleitos, mas não podem enganar os eleitos, porque os eleitos já estão selados. Os eleitos podem ficar com uma dúvida porque estamos no tempo de informação. Então vamos nos deparar com informações que são muito bem elaborados e com comprovação. Vou dar um exemplo. Não vou citar religiões porque vai ficar muito evidente. Existem aqueles que creem no renascimento, ou seja, a pessoa morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, evoluindo, para então chegar à evolução e não precisar vir mais a esse plano. Você já sabe de quem estou falando. Esses são os perigosos, porque
eles são muito cultos e eles têm como comprovar. Mas são eles propriamente humanos? Não, são os avanços, os conhecimentos. E por quem tem vindo esses conhecimentos? O que fala aqui? O que Yeshua fala aqui? Ó, 24 do capítulo 24 de Mateus. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Eu vou aqui falar especificamente das maravilhas, colocando as maravilhas. Satanás, a própria palavra em Apocalipse diz que ele seria solto por um pouco de tempo. E o que nos diz aqui? Deixa eu ler. A própria palavra nos revela. Mas é como um jogo de xadrez, tá? Você tem que pedir primeiro sabedoria ao Senhor. E Ele dá sabedoria. Então a gente passa a entender as artimanhas. Aqui, ó, em Efésios 6. Deixa eu ver aqui, peraí. Em Efésios 6, a partir do versos 10, vai dizer: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu vou tocar aqui num ponto, qual eu nunca toquei em vídeo algum do canal, muito sério. E esse não é nem teria, tem que ser o assunto mais discutido pelos eleitos, pelos cristãos, para você que está sendo renovado. Tem que ser o conhecimento mais buscado no Senhor para entender. Por quê? Porque aqui em Efésios mesmo diz, ó, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Já está colocando que se focarmos na questão humana, na questão dos ofícios, dos ideais ideológicos, das defesas e tudo que o homem defende e luta, se focarmos para isso, vamos estar dando força a algo que tem que não tem poder, vou dizer assim. Mas existe algo muito mais poderoso e que está relacionado ao engano. E por que, se possível, enganaria até os eleitos? Porque faz todo sentido. Só que quem está selado, quem tem um espírito, entende que isso faz parte de um plano das trevas, desses seres, né? Que estão aqui, ó, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A força espiritual do mal que estão nas regiões celestiais. Que região, gente? Regiões. E aí eu teria que colocar aqui muitas palavras, porque sabemos que existe um firmamento, sabemos que estamos presos aqui nessa atmosfera terra, melhor dizendo, nesse plano aqui. Estamos presos no sentido de que estamos numa condição física, carne e sangue não habitam os céus. Então, tem uma separação aí. O firmamento que foi criado, está falando lá desde Gênesis, para separar as águas que estão acima das águas que estão abaixo. Existe um impedimento, não podemos sair daqui. Mas o espírito, a alma sim, mas o corpo não pode. Então existe aí um engano que já vem lá de trás. Engano sobre engano em várias questões da vida, até na questão didática.
desde cedo, é nos ocultado muitas coisas. Porque o conhecimento bíblico, somando a um conhecimento didático que tivesse sentido, seríamos todos povos evoluídos. Não existiria escravidão mental, física, não existiria pobreza ou miséria ao extremo. Seríamos pessoas conhecedoras e, claro, o conhecimento, ele evolui ao contrário do não conhecimento que destrói. Então, o não conhecimento nos destrói e nos coloca como presas fáceis para o engano. E esse é o plano do inimigo. Mas como é que esses seres celestiais podem interferir ou agir sobre a humanidade? Caso sejam invocados, caso sejam buscados. E eles são buscados. Então, qual o modo de tentar os eleitos a crerem em certas coisas colocadas? Existem civilizações milenares, civilizações antigas já comprovadas, e que nem mesmo a ciência ela consegue explicar, ou melhor dizendo, ela sabe que são civilizações antigas, mas não explica. Existem meios de trazer para pessoas até cultas, inteligentes, formadas, doutoradas, com conhecimentos, né? Trazer essas pessoas um conhecimento evolutivo e que vai fazer todo sentido quando a pessoa se depara com conhecimento histórico, milenar. Aí as pessoas vão começar a querer questionar a palavra do Senhor. Ué, e esses seres invocados, eles vêm, mas eles não vêm com uma capa de trazer ao homem uma fala que leve eles a desconfiar. Até porque muitos conhecem a palavra. Conhecendo Efésios aqui 6, né? O eleito já vai ficar atento. Pô, peraí. Pode até vir com boas intenções, porque eles têm poder de dar instrução ao homem. Não é à toa que muitos não, poucos têm uma grande riqueza da terra. Tem acesso a enganos e muitos estão abaixo desse engano. Por quê? Porque tem um auxílio. Mas esses seres celestiais aqui, eles não são bondosos. Eu entendo como sendo demônios. Eles não são bondosos. Mas eles sabem enganar. E eles vão enganar quem tem muito estudo, quem está vendo ali comprovações milenares de civilizações antigas, vão enganar no sentido de que, olha, eles conseguiram, você também vai conseguir, você vai evoluir. Temos planos perfeitos para acabar com a injustiça, para acabar com isso, para acabar com aquilo. Então, eles vão conseguir um grande número de adeptos a ouvi-los. Isso já está acontecendo. Eu estou falando do que eu sei. Isso não é uma fantasia, uma coisa que saiu da minha cabeça do nada. Já está acontecendo. Jovens inteligentíssimos estão indo por essa área aí, mas eles entendem que é algo maravilhoso. Vendo pelo ponto de vista deles, é algo maravilhoso, mas para quem é eleito, para quem conhece a palavra do Senhor, conhece o plano perfeito que o Senhor cumpriu no Filho, se percebe que é engano, se percebe que é Efésios 6. Vou ler novamente. Versos 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Dominadores. Não é coisa da minha boca, a palavra está falando. Eles dominam. Dominam sobre o quê? Dominam as pessoas na falta do conhecimento. Conhecimento bíblico, que é santo, que é o conhecimento mais perfeito e contínuo, que não se destrói.
que é a palavra do Senhor. Na ausência desse conhecimento, muitos são destruídos. E a ausência desse conhecimento está de várias maneiras, até mesmo para quem professa, mas está dentro de um sistema que eles dominam, estão presos, condicionados a um conhecimento vago e não o entendimento espiritual da letra para serem livres. A maior riqueza da terra é a liberdade em Cristo. Entende? Autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É do mal, não é do bem. E por que isso me chamou muita atenção? Porque ao conhecer esse lado que não me iludiu, porque eu estou firmada no que diz a palavra do Senhor, aqui, se você ler, aconselho que você lê em Ezequiel 37, a partir do versos 18 ao 28, 18 ao 28, vai falar uma só nação e um só rei. Uma palavra profética que acontecerá na vinda do rei, na vinda do nosso mestre. Então,